Um centro de estudos da história do Vale do Café foi montado num hotel fazenda de conservatória. E a encenação é um jeito interessante de contar os fatos descobertos. O Vale do Café é cercado de histórias. As antigas fazendas foram cenário de momentos importantes para o Brasil do século XIX. A enorme riqueza cultural está sendo divulgada por um centro de estudos, criado em uma das fazendas do ciclo do café. As pesquisas ajudam a descobrir detalhes de momentos históricos e que mostram a importância da região. O Roberto é um pesquisador apaixonado pelo Vale do Café e estuda a importância das fazendas para o crescimento econômico do Brasil Império. E a origem do dinheiro que sustentou o Brasil Imperial veio do Vale do Paraíba. Ponto. O Vale do Paraíba ele foi responsável para a geração de toda a riqueza tributária, de divisas, que permitiu que o primeiro reinado, e principalmente o segundo reinado de Dom Pedro II, o Brasil funcionasse. Ele respondia, vamos dizer assim, por 70% da arrecadação tributária necessária para o país funcionar. Agora, para aprender de verdade, nada melhor que vivenciar um desses momentos. Para isso, nossa equipe vai voltar ao passado. Voltamos no tempo para presenciar um momento histórico. A bandeira do Brasil Império não deixa dúvidas. Estamos no século XIX, mais precisamente em 1831. Dom Pedro I já voltou a Portugal, mas deixou na memória de dois ex-ministros do primeiro reinado alguns momentos do imperador nas terras do Vale do Café. O Marquês de Baipendi está visitando o Conde de Valença e os dois conversam sobre momentos que o Marquês viveu em companhia de Dom Pedro I. Depois da abdicação de Sua Alteza Imperial Dom Pedro, fomos um pouco excluídos do cenário político, principalmente o senhor, por ter feito parte do Ministério dos Marqueses, mas há muito me pergunto, uma curiosidade que eu tenho e que nunca me foi esclarecida, aquela curiosa viagem de Dom Pedro. Ele pernoitou na minha fazenda, Santa Mônica, e conversamos longamente a respeito do destino do Império. Ainda não está bem claro o porquê dessa viagem, mas Valença lucrou muito. Esse momento aconteceu realmente e encenado assim fica muito mais interessante para o público. Muita gente não sabia da passagem de Dom Pedro I pela região, bem antes do café se tornar a riqueza do país. É um fato pouco conhecido, mas documentado, um fato histórico documentado, registrado, né? Exatamente, através do sarau. Hoje, você imagina quantas dezenas de pessoas vão sair daqui, chegar no Rio de Janeiro e falar: eu não sabia que Dom Pedro I tinha tido esse vínculo com a região, né? Com Valença, principalmente. Então, nós, através desse sarau e de comprovação histórica, nós divulgamos o Vale, não somente o Segundo Império, mas o Primeiro Império e a importância e o início de tudo, né? A ideia é fazer com que os moradores conheçam mais a história da região. É trabalhar de uma forma lúdica, inteligente e de fácil entendimento para o público leigo ter contato diretamente com a história. O público chega a se emocionar quando o personagem João Alferes executa a Sinfonia do Hino Nacional Brasileiro, que foi composta em 1831. Eu tenho que confessar que eu chorei. Uma viagem ao tempo, assim, show mesmo. A gente estar aqui e conhecer a história melhor, né, alguns momentos da história, é assim, muito enriquecedor. É uma história que toca muito a fundo nós brasileiros. Estamos vendo que nós passamos e que nós precisamos ter de melhor. Nossa história está sendo esquecida. Nós precisamos conhecê-la melhor.